Olá, gente mais que boa, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais um dia, né? Graças a Deus por isso. Nós estamos conversando sobre o Deus que luta por nós, o Deus que tem lutado as nossas lutas, o Deus que tem nos dado a vitória. E a gente tem consciência disso, de que toda vitória que chega até nós é através da mão de Deus sobre a nossa vida. A bondosa mão de Deus está sobre a nossa vida e por isso nós temos sido abençoados com grandes vitórias. E essas vitórias é por conta de Deus ser a nossa força. A vitória não vem da nossa própria força, mas vem de Deus, que é a nossa força. E hoje a gente vai conversar sobre Davi. Davi confessando que Deus é a sua força para ser exemplo para nós também confessarmos que Deus é a nossa força. O salmo que eu vou usar para a nossa meditação hoje são dois versos de dois salmos. Dois salmos de Davi, claro, né? Que diz assim, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? O outro está lá no Salmo 18, verso 2, que diz assim, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo da força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, meus irmãos, viver pela graça envolve depender totalmente de Deus para trabalhar em nossas vidas e por nossas vidas. Durante a maior parte da vida de Davi, ele foi um exemplo notável desse tipo de vida, de dependência de Deus, que a gente pode citar lá do Novo Testamento. Isso certamente fica evidente para nós na maneira como Davi frequentemente confessava o Senhor como a sua força. Para cada pessoa que vive neste mundo decaído, força é exigida apenas para lidar com as responsabilidades e também com os desafios do dia a dia. Quando você adiciona o chamado e o desejo que os crentes têm de agradar a Deus e também de honrar a Deus, é necessária muita força no dia a dia. Nós não conseguiríamos com a nossa própria força. E Davi confessou o Senhor como sua força para viver. O Senhor é a força da minha vida. É maravilhoso para nós saber que o Senhor está conosco para transmitir a sua força em nós, para todos os aspectos de nossas vidas, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, seja onde for, seja em que área da nossa vida, Deus tem que estar presente como sendo a nossa força. Em nossa peregrinação aqui, nós precisamos de força para permanecer no curso da nossa peregrinação. O mundo, a nossa própria carne, o inimigo de nossas almas, vão fazer de tudo para nos impedir de prosseguir no caminho perfeito do Senhor. Davi encontrou no Senhor também a força para essa necessidade. É Deus quem me arma com força e torna perfeito o meu caminho. Às vezes, quando caminhamos ao longo de nosso caminho de vida designado, ficamos presos em redes circunstanciais que são colocadas pelo inimigo de nossas almas. Quando Davi experimentou essas armadilhas, clamou a Deus pela força necessária. Veja, tira-me da rede que secretamente armaram para mim, pois tu és a minha força. Está lá no Salmo 31, verso 4. Outras vezes, ao longo de nosso caminho, o problema não é uma armadilha, mas é uma batalha completa. Mais uma vez, Davi encontrou a força de que precisava em seu Senhor. Veja o que ele diz. Pois tu me armaste de força para a batalha. Subjugaste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Salmo 18, verso 39. Às vezes, a necessidade de força pertence ao que está acontecendo dentro de cada um de nós.
Os nossos pensamentos que às vezes temos e as palavras que expressamos precisam estar sempre ancorados novamente na vontade do Senhor. E Davi sabia como recorrer a Deus para obter essa força, que é essencial. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, força minha e meu Redentor. Está lá no Salmo 19, verso 14. Quando ele enfraqueceu por dentro e tropeçou e fracassou, Davi ainda sabia a quem recorrer para poder obter a única ajuda que seria o suficiente. Veja o que ele diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha força, é a força do meu coração, a minha porção para sempre. Salmo 73, 26. Qualquer que seja a necessidade de força, Davi aprendeu a confiar somente no Senhor. O Senhor é a minha força, em quem confiarei. Meus queridos, o Senhor é a minha força. Eu quero declarar isso hoje à noite. O Senhor é a minha força. Eu preciso dessa força para cumprir as minhas responsabilidades diárias. Força para permanecer no caminho que é dado para mim pela palavra de Deus. Força para as minhas batalhas diárias. Força para lidar com as minhas fraquezas. Força também para poder, diante de tudo isso, eu viver uma vida que agrade ao Senhor, porque Ele é a minha força. Eu confio nele. E para você, Deus tem sido a sua força? Deus tem sido essa força que tem suprido todas as suas necessidades? Pense nisso. E que Deus te abençoe.